Que a bondade de Deus, nosso Pai, se derrame de forma copiosa entre nós nessa noite, amém? Eu quero dar graças a Deus por estar vivo nesse dia, nesta noite, poder me reunir com os meus irmãos para celebrar aquele que morreu pela minha vida e pela sua vida. Abra o seu coração para o que Deus tem falado e ainda vai falar até o final dessa reunião aqui. Irmãos, eu quero convidar o presbítero Daniel para ministrar para nós, falar para nós, para a igreja, o desafio que nós lançamos domingo passado, para a igreja orar, se envolver a respeito de uma cruzada, de um momento evangelístico que estamos programando para o final de outubro. Houve mudanças, mas que não vão implicar na nossa ação. As mudanças são de ordem administrativa, ele vai nos falar, mas eu quero que você coloque isso na sua agenda de oração, no seu propósito, para que a nossa igreja esteja, de fato, em peso nessa programação de evangelização. Como dissemos da vez passada, no próximo dia 22 de outubro, nós estaremos com uma cruzada evangelística, a Cruzada Verdade e Vida, que não vai ser mais na concha acústica. Ela será realizada no templo da Igreja Batista de Sião, que fica ali do lado do Teatro Castro Alves. O horário será às 19h30 e os irmãos terão oportunidade de, até esse período, de exercer a sua evangelização de ordem pessoal. No próximo domingo, os irmãos vão receber uma ficha da Operação Mobilização, que foi lançada aqui pelo reverendo Cícero, onde você vai ter a oportunidade de, durante esse período, estar orando por essa pessoa, estar colocando o nome delas nessa ficha, e diariamente você estará intercedendo por ela. Você vai estabelecer amizade com essa pessoa, convidar e levá-la ali para a igreja de Sião. Alguém pode perguntar, por que na igreja de Sião? É uma cruzada evangelística, ali é o maior templo evangélico hoje, pega 2.400, mais ou menos, lugares ali na igreja de Sião, sentado confortavelmente. Então, você vai levar essas pessoas ali a serem evangelizadas durante aquela noite, e certamente, se essa pessoa tomar a decisão, você continuará e vai trazer para a sua igreja, cada um que levou ali vai levar para a sua igreja, não fique preocupado, ninguém vai pescar no aquário de ninguém, né? Mas se essa pessoa ainda assim não tomou a sua decisão, você vai continuar trabalhando com ela, vai continuar orando por ela, para que no dia de Deus ela possa realmente tomar a decisão mais importante da vida delas. Também naquele mesmo dia 22, nós vamos ter a oportunidade de receber aqui os pastores da cidade de Salvador, Batista, da Assembleia, de todas as denominações, serão convidados para tomar um café da manhã conosco, onde o reverendo Hernandes estará ministrando a palavra aos pastores e a liderança evangélica daqui do estado. Então, precisamos das orações dos irmãos, aqueles que se dispuserem a estar ali trabalhando durante aqueles dias, porque é um desafio, mas é um desafio, certamente, primeiro que tudo, um desafio de oração, e nós contamos com a oração da igreja e com o trabalho da igreja. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. E a palavra de Deus diz que quando na igreja um sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, também todos se alegram. Nós recebemos aqui um convite de formatura do nosso irmão Ari Brandão, formatura em fisioterapia pela Estácio, FIB. Fica de pé, Ari. Olha que coisa mais chique. Um fisioterapeuta para a nossa igreja, inclusive já tem um trabalhinho para você. E a colação de grau se dará no dia 24 de setembro, não é? Eu vou colocar, afixar depois o convite, no mural da igreja, os irmãos passarão, verão, 24 de setembro, no Teatro Diplomata, em Patamares, não é isso? Desde já recebo o abraço da igreja, viu, a bênção que foi para você, também é para nós, sentimos-nos honrados, que Deus abençoe ricamente a sua vida, bom? Pode se assentar, querido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João.
Segunda Epístola de João, os 13 versículos de toda a carta. Diz assim a Sagrada Escritura: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu tenho uma alegria imensa de poder partilhar com você dessa experiência textual. É rica, preciosa e singular. Eu falei para a igreja há alguns domingos sobre Judas Iscariotes. Falei também para a igreja no outro dia sobre Tomé e a sua incredulidade. Domingo passado, falei sobre Pedro. E nesta noite eu quero falar sobre João, o apóstolo do amor. O que é curioso, eu quero toda a sua atenção nesses poucos momentos, minutos que passaremos aqui repartindo dessa porção. Primeiro, da forma criativa, personalizada como Deus trata conosco. Não é à toa que o salmista, no Salmo 119, admirado, declama que quão admiráveis são as tuas obras, Senhor, e que variedade há nas tuas obras. Deus não repetiu um só DNA. Com divina criatividade, fez cada um de nós de um jeito. Não existe uma única impressão digital que coincida. Não existe outro Itamar Santana Bezerra, pode até ter um nome, um homônimo, mas não a pessoa. Eu sou único. E você
é único. Não existe outra pessoa igual a você na face da terra, dentre os vivos, nem esteve dentre aqueles que já morreram, nem vai nascer mais nenhum clone. Você é único. E na igreja, no reino, nas coisas espirituais, também Deus preservou a pessoalidade, a marca de cada um. Usou cada um com o seu poder, mas dentro do perfil de cada um. E a gente estudando a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê tantos homens e mulheres de Deus que foram usados em seu tempo, e cada um teve o seu jeito. Deus preservou as marcas, o perfil, a pessoalidade, a identidade desses servos que Ele mesmo criou, dotou de dons e usou como quis. E no colégio apostólico, nesses estudos que estou fazendo sobre as personalidades e o que elas têm a ver conosco, foram só 12 apóstolos. Foram muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Cada um tinha um jeito de ser. Cada um tinha a sua forma de agir, de ver e de reagir. Os 4 evangelhos sinóticos, eles narram momentos e eventos do ministério de Jesus sob óticas diferentes. Como cada um deles viu o mesmo evento e como narraram de forma diferente, um pontuando um detalhe, o outro uma outra abordagem, cada um dentro do seu perfil. Deus quis que fosse assim. E é curioso que a gente tem no colégio apostólico um Pedro e um Filipe. A gente tem um André e tem um João. Agora, notem que coisa curiosa. Nós mesmos, estudantes da palavra, conhecedores da palavra, carregamos algumas noções sobre o perfil desses homens, ou dos perfis que eles apresentaram. Querem um exemplo? Veja como é que a gente vê as coisas. Se eu perguntar a qualquer um aqui que já leu os evangelhos, diga para mim, descreva para mim o apóstolo Pedro, como vimos domingo passado. Eu acredito que muitos vão dizer, olha, Pedro era, eu imagino, pelo que eu leio, pelo que eu li, ser uma pessoa impulsiva, às vezes até arrogante, nervoso, não é? Homem de guerra, de sacar a espada e decepar a orelha. Ele não queria decepar a orelha. Ele queria decepar a cabeça toda, porque errou. Esse era o Pedro, que dizia, depois pensava. Nós já sabemos que é assim. Mas se eu perguntar a você, como você acha que era o apóstolo João, que foi descrito por ele mesmo como o apóstolo do amor, ou aquele a quem Jesus amava, ou aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus? Talvez, acredito eu, você carregue a impressão ou a imagem de um homem dócil, meigo, carinhoso, paciente, entre aspas, por favor, me entendam, não deixe ninguém sair aí, Miguel. Quase efeminado. Porque foi assim que foi descrito João por liberais, que por causa do que é dito por ele mesmo, reclinar
a cabeça, o peito de Jesus, o apóstolo do amor, liberais, declararam, verbalizaram e escreveram que Jesus tinha tido uma relação homossexual com João. Já ouviram isso por aí? Mas é muita ignorância. Deles nem se fala, mas ignorância também nossa, pelo conceito que a gente tem e carrega sobre o que é amor. Não sei se vocês já leram, mas está na Bíblia, descrevendo o perfil de João. João era um homem amoroso, sim, mas era um homem rude, um homem bruto. Não só por ser pescador, que tinha aquela lida grosseira, de muita força, como Pedro também. Eram 4 pescadores dentre os 12 apóstolos. João era um deles, filho de pescador. E se você nunca leu na sua Bíblia, nunca notou, mas Tiago e João, os 2, foram chamados de Boanerges, por Jesus, que significa filhos do trovão, porque em 2 momentos específicos, eles quiseram acabar com tudo, mandar descer fogo do céu e consumir todo mundo, e mandar calar aqueles que se levantaram pregando em nome de Jesus. Era Pedro e João, que estavam ali tomando essas atitudes e essas ações. Não sei se você notou no texto que eu li, mas o próprio João, nessa carta, que é um bilhete, na verdade, por ser tão pequeno, ele diz o tempo inteiro que a mensagem que desde o princípio existe é uma só. Se a gente for pegar essa carta de João, ou as cartas que ele escreveu, e torcê-las, se pudesse pingar uma palavra na torcida, você sabe, a palavra seria amor. Pois é, falando de amor, de zelo, de paixão, que João é o único apóstolo que usa essas palavras duríssimas, dizendo assim: porquanto se alguém for ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes des as boas-vindas. É João, o apóstolo do amor. É que nós confundimos amor com outras coisas. E eu vou tratar um pouco sobre isso aqui. Então, João carrega esse perfil de alguém que, por zelo, agia com dureza. A verdade para ele estava acima de qualquer outra coisa. Quer um outro detalhe? Aliás, a Bíblia fala muito sobre João. Os 3 apóstolos que mais andaram com Jesus. Foi Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, filhos de Salomé. Tiago e João estiveram presentes, juntamente com Pedro, nos momentos mais estratégicos, emblemáticos do ministério terreno de Jesus. E Tiago e João partilharam, como ex-pescadores, de tarefas as mais distintas daquilo que eles antigamente faziam. João foi quem escreveu o Evangelho. E é o Evangelho mais diferente que existe dentre os 4. Ele apresenta Jesus de uma perspectiva diferente. Você não encontra alguns milagres que são contados em todos os outros evangelhos, não é narrado em João. E o contrário também, João conta outras experiências que não são encontradas nos outros evangelhos. Ele apresenta um Cristo ressurreto, um Cristo glorioso, embora os outros também apresentem Cristo como um homem. E você vai encontrar João finalizando o seu livro, ou o seu evangelho, ou a visão que ele tinha de Cristo pelo evangelho, dizendo que estes sinais foram escritos para que os homens creiam que Jesus é o Filho de Deus,
A mesma experiência que ele pessoalmente teve no barco depois que Jesus andou sobre as águas. E foram essas as palavras que todos declararam ali. Então todos, admirados, disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Foi um sinal que ele recebeu e repartiu com a igreja eleita, com os eleitos, para quem ele escreveu. Esse é João. E era um homem rude, um homem de ações duras. E não era por ser o amoroso, o de recostar a cabeça ao peito e ser chamado o discípulo do amor, e ele mesmo reconhecer-se aquele a quem Jesus amava, como ele diz no capítulo 13 do Evangelho de João. Era um homem que, por exemplo, pisava na bola e tinha sua vaidade pessoal e as suas idiosincrasias. Foi João, juntamente com Tiago, que junto com a mãe pediram a Jesus para quando na vinda dele, na sua glória, um se assentar à direita e o outro à esquerda. Na verdade, os 10 também queriam isso, mas ficaram calados e Tiago e João, por influência da mãe, Dona Salomé, pediu isso a Jesus. Mas era João, o discípulo do amor. São algumas pinceladas sobre o perfil deste santo homem de Deus, que é modelo para nós. Aí vamos para a carta que ele escreveu. Eu tomei a segunda por ser mais sucinta e fale o mesmo que as outras duas também falam. Primeiro ele se apresenta como o presbítero, o mais velho, o ancião, aquele digno de honra, de respeito e de ser ouvido. Essa era a intenção ao escrever essa carta às igrejas da Ásia, às igrejas da dispersão. À senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Primeiro ponto que quero destacar da carta que ele escreveu é como em 2 ocasiões, nessa carta de 13 versículos apenas, ele associa o amor à verdade. O amor à verdade. Aí eu faço uma ponte, eu entendo porque é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 16, diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Sempre a verdade associada ao amor. A verdade para ele, notem vocês, nessa carta que ele escreveu, curiosamente, não está ligada à doutrina. A doutrina, conquanto seja, mas não é esse o enfoque. Acima da doutrina, dos conceitos textuais, dogmáticos, existe uma verdade maior que precisa ser exercitada como testemunho do Evangelho. Veja o que é que ele diz aqui. Ele fala sobre o amor fraternal, do verso 4 ao verso 6, e do verso 7 ao verso 11, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Cuidado com essa gente, para não perderdes aquilo que temos realizado com tanto esforço, mas para receberdes completo galardão. Os enganadores que confessam ou professam Jesus, não tendo vindo em carne, isso aí gerou um debate teológico tremendo durante séculos. Séculos. E o que a doutrina nos ensina é que todo aquele que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, vem do maligno. Abrindo um breve parênteses. Isso é tão verdade que este é um teste que é muito utilizado para discernir, descobrir e testar se uma pessoa está possuída por um demônio. Esse que enganando, enrolando, às vezes parece que é dor de cabeça, parece que é um tipo de esquizofrenia, ou seja lá o que for. E se a pessoa pede para que a pessoa que está ali, atribulada, confesse que Jesus veio em carne,
Se for demônio, não confessa. Já fizemos esse teste N vezes. Porque esse é o espírito do anticristo, que não aceita, que não aprova, que não abre mão dessa verdade. Para eles, Jesus não veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. E o apóstolo João, ao tratar isso com a igreja, notem, o contexto aqui não é doutrina, conquanto seja. Mas ele fala de enganadores, que saem mundo afora, que não confessam Jesus vindo em carne, e todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, Deus não está nele. Conquanto seja doutrina, mas o contexto aqui é de vida, é de comportamento, é de vivência testemunhal. É de gente que gosta da outra, que se relaciona, que abençoa a outra por amor. Porque é o contexto de toda a primeira carta. É o que ele mais fala. Filhinhos, se vocês virem alguém passar necessidade e fecharem o coração, como pode permanecer o amor de Deus? E sai descrevendo com várias outras palavras o que é que representa o amor de Deus. E aí entra na segunda carta e está falando disso. Não é outra coisa. Essa é a verdade que ele destaca como a verdade suprema. E ele apela da seguinte maneira: olha, eu estou falando isso, mas não é um mandamento novo. É o mandamento que ouvistes desde o princípio. E não é novo, é o mesmo, é o de sempre. É que Deus é amor e que devemos amar uns aos outros. Essa é a verdade. Esse é o zelo, essa é a vida que ele aborda nessa carta. Segundo aspecto, veja que coisa curiosa. Ele diz assim, verso 12: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, ou por e-mail, pois espero ir ter convosco, e conversaremos viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua mãe eleita te saúdam. Contato, presença, que traduz toda a teologia joanina. Ele é o apóstolo do amor, não por ter uma palavra doce, ou por falar muito e citar muito a palavra. Pode notar aí, são 7 vezes que ele usa a palavra amor em apenas 13 versículos. É porque ele entendeu, na sua experiência cristã, qual é o resumo da fé. E ele desenvolveu o seu sacerdócio, o seu ministério, o seu apostolado para falar dessa verdade, que é o amor cristão, que se dá no contato. O presbítero Lindenberg estava ali ao piano e vendo ele saudar a igreja e falar da saudade que ele sentiu e que é recíproca. E é curioso, eu já ouvi isso de vários irmãos que passam 1, 2, 3 domingos fora e quando chegam, trazem no coração uma saudade muito grande desse nosso espaço, do nosso ambiente, dos nossos irmãos. E eu já dei também testemunho de quando eu vou pregar em outra igreja. E eu estou fora, e eu estou lá na igreja, vai começar o culto, mas na minha cabeça é 6 horas, está começando o culto lá na igreja. Aí eu olho o relógio, não me passaram a palavra ainda, deu 6h30, eu digo, estão passando a palavra para o pregador. Eu estou lá, mas estou aqui, não consigo me desvencilhar. Há uma unidade, há uma ligação, que é uma coisa recíproca. Sabe o que é isso? É contato, é afinidade, é presença. E essa entrega é que vai nos aproximando.
E quando a gente passa a sentir a vida do outro, viver a vida do outro, se importar com o outro, essa verdade estabelecida é que vai traduzir a palavra amor, que não é só uma declaração formal, uma afirmação verbal, eu te amo. Ou cantar essa verdade. E só se efetiva quando eu sinto a sua dor, ou quando eu choro com você, sofro por você, me alegro com você. Aí isso é amor, e aí é que entra o que eu quero trazer nesta noite. Quando, de fato, essa verdade, que se resume em amor, se é efetiva, então, de fato, nós estaremos vivendo o Evangelho. Sabe o que eu vi nessa pequena carta? Primeiro, eu não vi dogma, conquanto tenha. Eu não vi rito, conquanto haja. Eu vi uma outra motivação. Eu vi uma mensagem superior. Eu vi uma ênfase. Eu vi uma prioridade acima de qualquer outra. Eu não vi uma igreja reunida, conquanto ele tenha falado e escrito para a igreja. Mas eu não vi uma comunidade organizada reunida. Eu vi um apóstolo que ama a Jesus, deu prova disso, e uma das provas mais cabais, talvez porque ele foi conhecido na história da igreja como apóstolo do amor, é que ele andou com Jesus, como os demais andaram, mas na hora mais difícil, que aquele a quem ele dizia que amava e recostava a cabeça no peito, saiu do monte cercado de soldados para ser julgado, foi o único apóstolo que seguiu Jesus e o acompanhou até o seu julgamento. João estava presente, sofrendo, vendo Jesus ser julgado. Pedro ficou do lado de fora e ficou negando Jesus diante de homens e, no final, diante de uma criada. Mas João estava com ele lá. E para finalizar essa ilustração, foi João. A Bíblia não cita nenhum outro, não sabemos. Se alguém citar, é uma invenção, porque não há registro de nenhum outro discípulo ou apóstolo junto à cruz. Mas João estava lá junto à cruz. E Jesus, já crucificado, olhou para João e, vendo Maria, sua mãe, ali em lágrimas, em pranto, desolada, Jesus disse para João: João, aí está a tua mãe. Essa agora é a tua mãe. E desde aquele dia, João tomou Maria, que era viúva, e agora sozinha, e levou para a casa dele, e passou a cuidar de Maria em sua casa. João demonstrou o amor até o fim. Andando com Jesus nos momentos mais difíceis. Por isso que tem toda a autoridade de falar o que ele viveu, de ensinar o que ele experimentou. E não está falando de dogma, de doutrina a respeito do amor. Ele está falando de vida, de experiência. E ele joga isso com tanta força, fica tão claro em todos os seus escritos, que a gente só se constrange e não tem o que falar. Mas precisamos entender para buscar viver isso aqui para a nossa vida. Amor é muito mais do que uma palavra, do que uma música e do que um sentimento. O amor é uma atitude efetiva e verdadeira. Você pode falar a vida toda que ama, que ama, que ama, se você não dá provas nas coisas mínimas. Aquele amor de nada vale, é só conversa.
é só filosofia, é só romantismo. Mas o verdadeiro amor se mostra em ações que João viveu. E não era um homem meloso, poético, era um homem rude. Amor para ele era ação, que cumpriu até o fim. E foi morto, martirizado por essa união com Cristo, que viveu até as últimas consequências. Por que estou trazendo essa palavra nesta noite? Tomando o testemunho de João, o perfil de João, a experiência dele. Não só porque estou estudando os apóstolos, mas porque vejo que não apenas a nossa comunidade, a nossa igreja, mas o povo evangélico, de um modo geral, é romântico demais nessa questão que é crucial. A gente canta, celebra, declama, mas vive muito pouco. E nós estamos, nesses dias difíceis, correndo num sentido contrário. Nós não queremos, a gente prefere mandar um e-mail. Ele disse aqui, eu não quero escrever. Não quero escrever. Eu quero estar com vocês, a viva voz, sentindo o cheiro, olhando no olho. Ele queria o contato. Nós não queremos contato. É um mal desse tempo, o isolamento, a indiferença. E isso é um desamor, um anti-amor. Eu quero deixar para a gente pensar nesta noite. Se nós vamos nos deixar vencer por essa nuvem que se abate, que cai sobre o nosso planeta, separando as pessoas, apagando do seu coração o sentimento que pode nos aproximar. Esta semana, eu com um presbítero da igreja fizemos uma visita a um casal, uns irmãos queridos. Eu falando assim, só nós sabemos. E também não tem nada de escondido. É pelo contrário, uma coisa boa. Recebemos uma notícia de que havia uma demanda, uma situação, dificuldade, e fomos visitar. E chegando lá, nós encontramos com esses irmãos que já tinham sido visitados por outros irmãos, já tinham recebido ligações de outros irmãos, com o mesmo interesse, a mesma preocupação de resgate, de restauração, de levantar aquele irmão, aquela irmã, de trazê-los de volta, de dizer o quanto são preciosos, o quão queridos eles são. Eu e o presbítero chegamos atrasados, já tinham outros ido lá outras vezes. E falamos apenas que esse é o papel da igreja. E aí se cumpre o que a Bíblia diz, que quando um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Essa semana, eu tive que ir num sepultamento, sair do sepultamento, correr para um aniversário, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. E essa é a caminhada da gente. E igreja não se traduz pela reunião, pela frequência, pela programação, pelos ministérios que cria. A igreja se traduz pelo contato, pelo bem que se quer, pelo instrumento, pela instrumentalidade de onde tiver dois crentes, ali vazar a graça de Deus.
Onde encontrar uma pessoa de Cristo, ali vazar por todos os poros o seu amor, se derramando em favor da outra pessoa. E os sinais, os elementos da graça, os frutos do Espírito. E ali está presente uma pessoa cheia de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas essas, frutos da graça de Deus, em todo o tempo. E isso nos aproximar tanto, de nos causar problemas, que é o que João vai dizer na outra carta. Porque a proximidade gera conflitos, a proximidade gera desconfortos, gera intimidade que gera nudez que gera desconforto. É um processo, não tem como. A gente está presente, alguém que nos conhece, e a gente não se desarmar. Mas é o processo que Deus quis, e só a igreja quando acontece assim. E eu disse uma vez, num outro contexto, e trago para esse final de mensagem, seria desonrador do Evangelho, desqualificador do Evangelho. Eu, por exemplo, dizer-me irmão do presbítero Lindenberg, não saber nada da vida dele, nem ele da minha, não termos nada em comum, nem responsabilidades, apenas somos irmãos, e carregarmos esse glorioso e grandioso título de irmãos em Cristo, sem termos proximidade alguma, intimidade alguma, afetividade alguma. Isso desonra o Evangelho. E vou exemplificar com uma coisa grave. Comentamos algumas vezes, mas eu vou citar uma coisa específica. Eu estive meses passados no Canadá, e numa conversas com alguns irmãos, no final do nosso encontro lá, alguém saiu com essa frase, que vou partilhar com você. Disse assim: pastor, que coisa curiosa, não é? Você vem lá da Bahia, eu venho de não sei onde, o outro irmão vem de não sei onde, e a gente está aqui parecendo que a gente já se conhece há tantos anos. Eu disse: meu irmão, é a cruz de Cristo. Eu encontrei com um irmão num sanitário de um aeroporto, numa dessas viagens, já faz alguns anos, e eu guardei isso como um testemunho no meu coração. Eu estava ali na minha cabinezinha fazendo, vocês já sabem o quê? E do lado tinha uma pessoa assoviando um corinho. Não lembro mais nem qual era o corinho. Era um corinho, bem conhecido. E enquanto eu ficava ali, né, e ouvindo aquele corinho, no meu coração, eu não via a hora de terminar o meu serviço para ver quem era que estava assoviando, porque eu queria, sei lá, ou falar alguma coisa, ou ouvir alguma coisa. Sabe aquela coisa instintiva, como se fosse um irmão meu, uma pessoa conhecida. Terminei, aí vi a pessoa, estava esfregando o chão, limpando, e assoviando um corinho. Eu não resisti e comecei a... o restinho do cântico que ele estava assoviando. Aí disse: você é irmão? Eu disse: sou irmão, somos irmãos. Começamos a conversar, nunca nos vimos, talvez não nos veremos mais, quem sabe um dia na glória. Mas sabe aquela empatia, aquele laço que nos une? Eu nunca o vi, mas tive a liberdade de entrar em contato, de falar com ele, olhando nos olhos, liberdade que eu não tenho com uma pessoa que não tem a mesma fé. Quando isso se efetiva, é a igreja que nos faz um só em Cristo Jesus. A pessoa pode ser doutor em doutrina, pode ser um excelente obreiro, habilidoso em tantas áreas. Se ele não entender que o ministério sacerdotal, o ministério evangelístico, a obra de Cristo se dá no contato, no olho, no suor,
até nas dificuldades, as pedras que se afinam, ele não entendeu ainda para que é que Jesus veio. Porque Jesus poderia vir dos céus mesmo, nas nuvens, estender as mãos e ministrar uma bênção salvadora e nos resgatar. Poderia fazer isso. Ele é Deus. Mas ele encarnou. Nasceu do ventre de uma mulher, pisou o chão dessa terra, viveu como nós, como um de nós, exatamente para saber o que é que o ser humano sente. E a igreja é essa união de personalidades múltiplas, diferenciadas, cada um tem o seu perfil no reino de Cristo, mas nele nós somos um só. Que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, iluminou os meus olhos e trouxe para nós nessa noite, só essa pincelada, é só um salzinho que se põe ali, ele também aplique ao meu e ao seu coração essa verdade, a fim de que vivamos de fato o amor de Deus entre nós, movendo em interesse sincero, de ajuda, de acolhimento, para a gente viver junto na paz do Senhor. Essa ideia que ele finaliza a carta, seja nossa também. Não quero escrever por carta, por e-mail, negócio de Orkut, negócio de MSN. Eu quero estar junto com você. O contato é uma ideia de Deus. O ajuntamento é ideia de Deus. Negócio de cultuar só em casa, ou de vez em quando, isso não existe. O ajuntamento, o contato, o calor, são ideias de Deus para nos abençoar e nos despertar para realizarmos a sua verdadeira obra. Bendito seja o seu nome.